Vejam que eu vou falar aqui, eu quero começar a extrair consequências para a nossa luta. O Estado é uma forma do capital. Quando eu escrevi isso em Estado e Forma Política, publicado já há alguns anos, boa parte da esquerda ficou chocada, porque a esquerda sempre considerou que o Estado fosse neutro. Tanto serve para o capital, quanto serve para a classe trabalhadora. Eu estou tirando isso da cabeça dos senhores. O Estado não é neutro, o Estado é forma do capital. Onde houver Estado, o Estado é para garantir o capital. Qual é a implicação prática disso? Quando os senhores lutam para ganhar uma eleição, os senhores lutam para chegar ao Estado. Os senhores lutam para chegar à forma que mantém o capital. O Estado é forma do capital. Enquanto houver Estado, há capitalismo. E um Estado melhorado chama-se capitalismo melhorado. Chama-se bem-estar social capitalista, que quando se cansa dos pobres, quebra todo o bem-estar social e volta para a desgraça. Que seria mais ou menos um certo Estado de 1988 no Brasil, que funciona até quando deixam funcionar, só. Europa, Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo. O Estado é sempre do capital, sempre. Questão 2. Além do Estado, há direito. E o direito é uma forma necessária e derivada da forma mercadoria. Marx falou isso, mas quem tornou isso lapidar foi o maior jurista marxista da história, chamado Evgueni Pachucanes. Num livro clássico, que eu tive inclusive a alegria de gestar sua tradução aqui para o português do russo, pela Boitempo, que se chama Teoria Geral do Direito e Marxismo. O direito é a forma pela qual o capital se exprime e o capital se organiza. Então, senhoras e senhores, não tem direito melhor. Onde houver direito, há capital. O direito é o que diz que aquilo é de alguém e não é do resto. E quando o direito fizer a reforma agrária, aí o direito então diz, aquilo que era de 1 é de 70. Mas o mundo tem 8 bilhões e meio de pessoas. Então, 8 bilhões e meio menos 70 não são donos daquilo. Esse é o direito quando faz reforma agrária. Socialismo não é reforma agrária. É o fim de toda forma de propriedade privada. De tal modo que não há a condição possível de imaginar em uma coisa como reforma, se imaginar uma coisa como reforma agrária. A terra é de quem quiser trabalhar. Ah, mas nós precisamos então preservar o ambiente. Então, a sociedade no geral diz, esta terra não é para fazendeiro explorar. Esta terra, até porque não tem fazendeiro, essa terra, nela ninguém trabalha para ser preservada. E a comida se produz aonde se deve melhor plantar e colher. Isto é socialismo. Sei que as senhoras e os senhores são de uma geração pela qual nem sequer a reforma agrária é falada. Senhoras hipsters, senhores hipsters, as senhoras e os senhores lutam pela possibilidade de fazer assim e tirar foto no Facebook de uma estética diferente daquela da maioria. As senhoras e os senhores não lutam pela reforma agrária. Quem lutava pela reforma agrária era gente do tempo do Marighella. As senhoras e os senhores lutam por muito menos que isso. Os senhores lutam por 20 centavos, não. Os senhores não são socialistas. As senhoras não são socialistas. O Marighella podia ser, e quando lutava pela reforma agrária, também não estava lutando pelo socialismo. Estava lutando por uma forma inicial de mexer na economia capitalista. Estou dizendo, não sai revolução das senhoras e dos senhores. Não sai com uma forma estética diferente. Narrativa do meu sofrimento. Não sai revolução disso. Ah, mas e o meu jeito de me aproximar e de me constituir no mundo? Não sai revolução disso, dado que revolução diz respeito a coisas como há um poder estatal mandando nas pessoas. Há a apropriação das mercadorias por alguns contra os demais, Estado e direito. Há capital, há acumulação. A revolução se faz nestes termos. Se nós não mexermos nisto, a nós só sobra, só
fica aí à disposição o resto. E o que é o resto? O resto é isso. Alguém está preso. 10 estão presos. Os pobres do Brasil estão presos. Negras e negros estão presos. Mulheres estão impedidas de se afirmar. Sexualidades ditas minoritárias e divergentes não podem se afirmar. Só sobra isto, que poderia ser resolvido dentro do capitalismo. Até eu digo poderia, porque o capitalismo também não tem o condão de resolver opressões, dado que o capitalismo estrutura essas opressões. Nem isso o capitalismo pode resolver. Senhoras e senhores, o que estou dizendo aqui? O capitalismo, para se reproduzir, precisa de coisas que garantam que o capital seja do capitalismo. E que são essas? Estados. Por isso, os Estados Unidos são uma máquina política para garantir o capital no mundo. Enquanto houver Estados Unidos, há capitalismo no mundo inteiro. E o direito? Garante o capital do capitalista, mas garante também que a pessoa não seja presa injustamente? Não! O direito não é para isto. Direito é para garantir o capital do capitalista. Direito é para mandar para a cadeia todas e todos que forem lutar contra o capital. Mas hoje, não, sempre. Não é hoje que estão pessoas presas injustamente. Toda vez que alguém esteve preso, aqui existe a dita injustiça do capital. Ah, mas existe um ex-presidente da República preso. Senhoras e senhores, havendo qualquer ser humano preso, já temos aqui a estrutura do capitalismo e seu horror. Nenhum ser humano deveria estar preso, em hipótese nenhuma. Ah, mas é preciso fazer isso para que as pessoas aprendam a não roubar. Senhoras e senhores, nunca prisão ensinou alguém a não roubar. A principal forma de roubo é a propriedade privada. Os senhores querem acabar com roubo, acabem com bancos, empresas. É isto. Estou dizendo, o capitalismo, para se produzir, para se constituir, precisa de instrumentos de reprodução. Quais são as formas da reprodução? Dinheiro, Estado, direito. Agora eu vou falar de mais uma. A ideologia. Porque poderia acontecer que a multidão de pobres do mundo, porque tem pobre por todo lado no mundo, não são os senhoras e senhores são os hipsters de classe média. Os senhores estão aqui me ouvindo, os senhores estão de buenas. Tudo bem. Pobre é quem não me escuta. Pobre é quem está aqui e não consegue entender o que eu estou falando. Pobre é quem não leu meu livro. Bem, essa multidão pode até imaginar uma hora que chega. Imaginem quando o Estado alcança o espaço de uma favela e diz assim, vou prender 27. 27 mães viram seus filhos presos. De vez em quando o aparato policial do Estado sai matando gente por aí. É mãe chorando o filho que morreu. Tem mãe que chora o filho que está preso. Está cheio de gente presa e está cheio de mãe chorando. Está cheio de esposa chorando. Está cheio de filho sem o pai presente. Sofrimento não falta. Tem por todo lado. Então o capitalismo poderia ser desarmado, mesmo que haja a bala, mesmo que haja o direito. Basta o povo se levantar. E por que o povo não se levanta? Porque agora vem mais uma forma da reprodução social. Só o marxismo alcançou isto. Esta forma se chama ideologia. Gramsci, Daniela o estuda muito bem, Gramsci é um dos primeiros a descobrir que tem alguma coisa aí que está na cabeça das pessoas. Essa estrada depois vem por gente como da escola de Frankfurt e chega no seu ápice com Althusser, o último dos grandes marxistas do século XX. O que toda essa gente descobre? Althusser descobre em especial. A ideologia é algo que nos constitui e nós não percebemos que ela nos constituiu. Então descobre Althusser com a psicanálise, a ideologia é o nosso inconsciente. De tal modo que no capitalismo todas as pessoas têm ideologia capitalista.
Quando os senhores lutarem para que todos tenham comida, os senhores lutam assim, todos possam ter dinheiro para chegar no mercado e comprar a sua comida. Isso se chama ideologia do capitalismo. As pessoas compram sua comida. Quero que todos tenham dinheiro para pagar a água da Sabesp. Isso se chama, a água só é acessível para quem pagar por ela. Ideologia da mercadoria. Guardem, a ideologia nos estrutura. Virtualmente 100% das pessoas que vivem em sociedades capitalistas são pessoas que têm, por horizonte constituinte da ideologia, o capitalismo. Não tem jeito de ser diferente. Eu estou anunciando aqui para todas e todos, a ideologia nos constitui de tal modo que, para que nós possamos lutar pelo socialismo, nós devemos pegar uma marreta e bater na nossa cabeça, na nossa, porque nós fomos constituídos por essa ideologia. Nós e todas e todos. Agora eu descobri como é que o pobre mais pobre miserável não luta pelo fim do capitalismo. A ideologia do capital está nele. Só que essa ideologia poderia escapar, e ela tem falha. Althusser, antes de morrer, deixou um texto notável, que não tem tradução todo ele para o português, só de pedaços. E daqui a 1 ano ou 2 eu organizo a tradução desse livro para que acompanhem. Mas para quem for curioso, procurem por aí nessas pesquisas eletrônicas, é a reflexão de Althusser sobre o materialismo aleatório. É a grande última contribuição de Althusser, na década de 80, antes de morrer em 90. Althusser percebeu o seguinte, o capitalismo, que produz a exploração, esse reproduz, ele tem falha. De vez em quando, efetivamente, o povo miserável começa a dizer, também não quero comprar água da Sabesp, eu vou tacar uma bomba na Sabesp. Tem gente que é louca para isso, só não está aqui. Dado que, volto a dizer, a história dos senhores são hipsters, o máximo que os senhores têm de progresso social é ser vegano. Alguém para explodir uma caixa d'água não vem aqui. Aliás, presidentes da República, no passado, queriam explodir caixas d'água, que nada tem com a esquerda, inclusive. Bem, e também não é o Temer, antes que pensem em reaças passados. Bem, estou falando aqui que as pessoas até poderiam ter falha na reprodução do capital. Exatamente porque essa falha poderia acontecer, as pessoas têm algo a mais, que é, o capitalismo tem aquilo que o Althusser descobriu, os aparelhos ideológicos. Porque se falhar e a pessoa efetivamente estiver passando fome, está doente, chegou no hospital, o hospital vai acabar o SUS, já estou anunciando, não terá mais SUS. Senhoras e senhores, quando ficarem doentes, tem que chegar na porta de um hospital e pagar. Mas pode acontecer de um pai ter um filho de 1 ano e meio de idade, chegar na porta do hospital e não ter R$1. Pode acontecer? Não. Vai ser, talvez, da maioria do povo brasileiro. Não tem R$1. Ok, nessa hora é a hora do desespero. Meu filho está morrendo no meu colo e eu não tenho R$1 e o hospital só põe para dentro se pagar. Aí a pessoa pode se revoltar e quebrar tudo. Nesta hora que então o aleatório, por isso o Althusser falava, o materialismo do aleatório, pode acontecer de alguém ver um filho no desespero. Nessa hora entra em cena o aparelho ideológico. E o que é o aparelho ideológico aqui? Althusser vai dizer, na cabeça dessa pessoa, um pai que tem uma criança no colo, tem 40 anos de formação religiosa. E então, por 40 anos, ele foi bombardeado do tipo, Jesus não quer gente desordeira. Jesus quer que se respeite a propriedade privada. Jesus é loiro. Jesus odeia lésbicas. Marcha para Jesus, a pessoa faz arminha. Qualquer coisa assim. 40 anos de aparelho ideológico religioso, de tal modo que a pessoa fala, eu vou matar o dono desse hospital. Aí ele fala, não, eu só posso matar o pobre, nunca o rico. Porque Jesus escolheu ele para me explorar. Então, no céu deve ser diferente, mas aqui eu tenho que passar por esta aprovação, até porque o sofrimento é a porta da entrada no céu. Já disse o catolicismo inteiro e talvez o cristianismo quase inteiro. Quem não disse, virou herege. Bem,
Estou dizendo que a religião é um enorme aparelho. O povo do Brasil hoje está miseravelmente morrendo de fome e está aparelhado ideologicamente para Jesus. E Jesus é contra respeito a minorias, Jesus é contra distribuição de riqueza, Jesus não é de esquerda e qualquer coisa assim. Os senhores já estão entendendo a ironia, porque eu sei que alguém vai recortar essa frase que eu falei e vai dizer que eu disse que Jesus é contra a distribuição de riqueza. Já estou dizendo, isto é uma ironia.